passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Amai Nossa Senhora e tornai amada. Rezai sempre o seu rosário e divulgai-o. Se quiserdes que a paz reine em vossas famílias e em vossa pátria, rezai todos os dias em família o Santo Rosário. Felizes as pessoas que rezam bem o Santo Rosário, porque Maria Santíssima lhes obterá graça na vida, graças na hora da morte e glória no céu. O Rosário acompanhou-me nos momentos de alegria e nas provações. A ele confiei tantas preocupações, nele encontrei sempre conforto. Apegue-se ao rosário como as folhas de hélia se agarram na árvore, porque sem Nossa Senhora não podemos permanecer. Está começando o Missão Vida. Neste mês mariano, dedicado a Nossa Senhora do Rosário e a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nosso programa irá falar sobre o Santo Rosário. O Santo Rosário é uma prática religiosa tecida pela Sagrada Escritura e de forte devoção mariana. Pode ser rezado individualmente ou em grupos. A oração do Rosário nos ajuda a meditar a palavra e absorver a comunhão eucarística, sob o modelo mariano de fé, caridade e obediência a Deus. Nosso pároco, o Padre André, doutor em Mariologia, responsável pelos estudos teológicos sobre Maria, irá nos exortar sobre o Rosário, importante ferramenta de fé para nós católicos. A proposta, então, do nosso programa Missão Vida é meditar sobre o Rosário e coube a mim essa grata incumbência. É muito doce, muito amorosa, que é falar de uma coisa que eu vivo todos os dias da minha vida e procuro viver todos os dias da minha vida, que é a oração do Rosário. Nós vamos fazer aqui um pequeno percurso, um pequeno dado histórico, algumas características importantes sobre o que é o Rosário, suas estruturas, o seu profundo cunho teológico, cristológico, eclesiológico, e as bênçãos e graças que o exercício dessa oração traz para a nossa vida. Então lembremos que o Rosário, ele é um modo de oração. Existem muitos modos de rezar. João Paulo II, quando ele escreveu a carta encíclica Rosário Maria Virginis, ele afirmou para nós que o Rosário é uma legítima forma de oração. Então, Deus pede que a gente reze em todas as circunstâncias. Então, o Rosário é uma forma de nós estarmos constantemente em oração. Usando, obviamente, das palavras evangélicas, da saudação do anjo, da saudação de Isabel a Maria, e a segunda parte da Ave Maria, que é a saudação que foi usada pelo povo cristão lá no Concílio de Éfeso. Ave Maria, né? O grosso do Rosário são as Ave Marias que nós vamos recitando litanicamente ao longo da contemplação dos mistérios. Então, o Rosário é um modo de oração, lembrando, ao alcance de todos. Todos podem rezar o Rosário, que é composto de Pai Nossos e Ave Marias. Isso todo mundo sabe fazer. Depois, se você puder acrescentar também as meditações, isso te ajuda ainda mais. O Rosário também é a oração dos fortes, né? Porque rezar ao longo do dia todo o Rosário, ou rezar o Rosário inteiro ao longo do dia todo, é algo realmente envolvente e até um pouco exigente. Mas a igreja pede que pelo menos a gente reze, na nossa língua portuguesa a gente usa muito bem essa expressão, né? O terço. 50 Ave Marias. Mas lembrando que o Rosário todo, ele é composto hoje de 200 Ave Marias, contemplando os mistérios da vida de Jesus. Então, primeira coisa importante é lembrar que o Rosário, as Ave Marias, o Pai Nosso, o que compõe o Rosário,
Então, são orações, textos evangélicos. Aquilo que a gente reza no rosário é aquilo que está na Sagrada Escritura. Quem ensinou para nós o Pai Nosso? Jesus. Nós podemos ir nos evangelhos sinóticos e nós vamos encontrar ali Jesus ensinando os seus apóstolos a chamar a Deus de Pai, a oração do Pai Nosso. As Ave-Marias, como eu já disse, no Evangelho de Lucas e a saudação do Concílio de Éfeso, a Ave Maria é uma saudação evangélica, ela está no Evangelho. Então, nós, antigamente, no início, de onde vem a inspiração do rosário? Então, nós tínhamos dentro dos mosteiros os monges que não sabiam ler, que não podiam rezar os salmos, não sabiam ler os salmos. Então, como o saltério era composto de 150 salmos, se fazia o saltério dos pobres, o saltério dos simples. Os monges que não podiam rezar, ao longo do dia, iam rezando 150 Pai Nossos, divididos segundo as horas do breviário monástico. Então, 150 salmos, 150 Pai Nossos. A partir daí, depois, quando foi se estruturando o rosário, a oração do rosário propriamente dita, então passamos a rezar 150 Ave-Marias. Isso até a mudança que João Paulo trouxe para nós. Agora nós temos 200 Ave-Marias. Então, quando surge essa forma de rezar 150 Ave-Marias para saudar a Virgem Maria, surge a partir do século XII esse costume de rezar a Ave Maria. Porque a Ave Maria que nós rezamos, ela era uma antífona para a comunhão do 4º domingo do Advento até o 12º século. Então, era uma antífona conhecida, mas não rezada pelo povo. A partir daí, o povo começa a rezar a Ave Maria. Então, começa a surgir o rosário, o saltério dos pobres e daqueles simples de coração que querem se aproximar de Maria e pedir a sua intercessão, o seu auxílio. Lá no 14º século, nós temos um monge cartucho chamado Henrique de Calcal. Foi ele que juntou esses elementos todos para que nós tivéssemos na mão o rosário. Então, muito antes de São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos, o grande propagador do rosário, aquele que cantou e ofereceu rosas para Maria através do rosário, ensinou o povo através da sua pregação, pediu e incentivou o povo a rezar o rosário. Antes dele, esse monge cartucho, Henrique de Calcar, foi ele que começou a organizar o rosário dessa forma que nós conhecemos hoje. Esse saltério de Maria, dividido em 150 Ave-Marias em 15 dezenas. Então eram 15 dezenas, um Pai Nosso, 10 Ave-Marias. 15 dezenas, 150 Ave-Marias. E esse rosário, ao longo da história, ele foi sempre recitado de forma litânica, uma Ave-Maria após a outra, o Pai Nosso, as Ave-Marias. No início, nós não tínhamos as contemplações dos mistérios, nós não tínhamos essas dezenas divididas em 15 mistérios. Melhor, tínhamos as 15 dezenas, mas nós não tínhamos essas dezenas divididas em mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Isso é uma coisa que acontece mais para frente. Então se rezava Pai Nossos e Ave Marias, 15 dezenas, de forma litânica, contínua, ininterrupta, como uma saudação a Maria. Você sabia que cada Ave Maria representa uma rosa que oferecemos a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora? Por isso do nome Rosário, que é uma grande coroa de rosas. Em nenhum momento esta oração tira Jesus da centralidade da fé católica. Aliás, toda Ave Maria traz ao centro o nome de Jesus. Incrível pensar que Nossa Senhora jamais retém para si o que quer que seja. Nossa Senhora se resume em fazer tudo o que Ele disser, e ela assumiu isso em sua vida toda. Por isso, a própria vida de Maria não se inclina sobre si mesma, mas apenas em direção a Jesus. E você, já ofereceu sua rosa hoje para Jesus? Se não, vamos oferecer juntos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós temos então 20 dezenas, porque esse foi um desejo do Papa João Paulo II, quando ele escreveu para nós, em 2002, no dia 16 de outubro de 2002, uma carta apostólica intitulada Rosarium Virginis Mariae, onde ele acrescentou no rosário mais 5 dezenas, que foram os mistérios luminosos. Então hoje nós temos 5 dezenas para os mistérios gozosos, 5 dezenas para os luminosos, 5 dezenas para os dolorosos, 5 dezenas para os gloriosos. Então no final nós temos 20 dezenas, as 200 Ave Marias. Eu disse já no começo que o rosário ele também é uma meditação cristológica, porque quando nós vamos meditando os mistérios do rosário, nós estamos meditando sobre a vida de Jesus. O rosário não é uma meditação sobre a vida de Maria. Nós invocamos Maria, nós rezamos a saudação que Gabriel, Isabel e o concílio e os cristãos do concílio de Éfeso dirigiram a Maria. Nós nos dirigimos a ela, nós pedimos a sua intercessão, mas nós meditamos sobre os mistérios de Jesus. Porque quando nós amamos Maria, nós nos dirigimos a Jesus. Nós vamos a Jesus com auxílio de Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Mas a meditação é sobre Ele. Ele é nosso Salvador. A Virgem Maria não quer o lugar dele na nossa vida. Então, quanto mais nós amamos Maria, quanto mais nós rezamos o rosário, quanto mais nós conhecemos a Virgem Maria, mais nós servimos, adoramos e seguimos a Jesus Cristo. Isso a gente não pode confundir. Então, o rosário é uma legítima meditação cristológica. Enquanto eu rezo as Ave Marias, enquanto eu recito o meu rosário ao longo da minha jornada, eu estou pensando em Cristo e naquilo que Ele fez por cada um de nós, desde a encarnação, nascimento, vida pública, sofrimento, morte, ressurreição. E os 2 últimos mistérios gloriosos nos lembram também as glórias de Maria, ela que participa já absolutamente, totalmente ressuscitada, assunta ao céu, totalmente glorificada, ela já antecipa para nós a nossa futura condição em Cristo Jesus. Como ela, nós acreditamos que estaremos todos ressuscitados em Cristo e um dia todos nós seremos aquilo que Ele deseja, ou melhor, Ele será tudo em cada um de nós. Em 1569, o Papa São Pio V, ele escreveu uma bula, Consueverunt Romano Pontifices. Com essa bula, ele organizou o rosário do jeito que nós conhecemos hoje. O creio, o Pai Nosso e as 3 Ave Marias como saudação à Santíssima Trindade, ou naquelas 3 primeiras Ave Marias nós rezamos o Ângelus, e depois a contemplação dos mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, Pai Nosso, Ave Maria, glória no final. Esse é o mistério do terço. Você medita o mistério, um Pai Nosso, 10 Ave Marias e o Glória. Outro dia o Padre Fernando me perguntou sobre as jaculatórias que a gente acaba, às vezes, acrescentando no final de cada dezena. São até meio perigosas de vez em quando, porque às vezes leva mais tempo para fazer as jaculatórias que a gente foi acrescentando no final do mistério do que o tempo que a gente gastou para rezar o mistério, né? De tanta jaculatória que a gente coloca no final. Então, o mistério do terço ou do rosário, ele é composto de a meditação, a proclamação do mistério, Pai Nosso, 10 Ave Marias, encerra com glória. Claro, nada impede que você coloque alguma jaculatória, mas isso não pode ser maior do que o tempo, ou mais jaculatória do que as Ave Marias que a gente rezou no mistério, né? Então é desde 1569, através dessa bula, que São Pio V definiu para nós essa estrutura do rosário, que é aquela que nós temos hoje. Eu disse também no início que o rosário é a oração da igreja. Então,
o rosário ele foi incentivado pelos papas, muitos papas. Eu podia citar vários deles aqui. Por exemplo, eu já citei São Pio V, Gregório XIII, Pio V, Leão XIII, Pio IX, Leão XIII escreveu várias encíclicas sobre o rosário, São Pio X, Bento XVI, e eu vou citar aqui para vocês, para lembrar que a importância do rosário para a igreja, a partir do incentivo dos papas, depois sem contar São João Paulo II, né, que disse para nós inúmeras vezes que ele resolveu os maiores problemas da igreja rezando o rosário diante do Santíssimo. Se ele, santo, pontífice, oferece para nós essa indicação, por que não exercitá-la? Por que não vivê-la? É uma coisa que eu trouxe para a minha vida, né? Eu aprendi isso de João Paulo II. Eu sempre acreditei nisso, né? Sempre trouxe isso para a minha vida. Então eu procuro também todos os dias, e nos piores momentos, eu procuro com o rosário, diante de Jesus Eucarístico, encontrar em Deus a sua vontade para aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou fazendo. Nossa Senhora de Fátima ensinou os pastorinhos a se aproximarem de seu coração imaculado, para impedir que suas almas se afastem de Deus. Ela recomendou praticar as devoções do primeiro sábado, oferecendo sacrifícios pessoais e também rezando uma oração adicional durante o terço e o rosário, que chamamos de jaculatória. Deve ser rezada ao final dos mistérios dessa forma. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Como foi ensinado aos pastorinhos dessa forma, não devemos acrescentar mais nada a ela, pois já diz tudo. Esta oração resume a nossa vida cristã, reconhecendo a nossa necessidade do perdão, mas também dirigindo os nossos esforços para ajudar aqueles que estão ao nosso lado a alcançarem o céu. Nossa Senhora de Fátima nos lembra que devemos desejar que todas as almas cheguem ao céu, até mesmo os nossos inimigos. Nunca devemos desejar que alguém passe a eternidade longe de Deus. Mas eu separei aqui para nós um parágrafo que São Pio XII escreveu incentivando o rosário. Então ouçam o que ele diz sobre o rosário. O rosário é a síntese de todo o Evangelho, meditação dos mistérios do Senhor, sacrifício vespertino para aqueles que rezam o rosário no fim do dia, coroa de rosas, hino de louvor, oração da família, compêndio da vida cristã, penhor seguro dos favores celestes, refúgio para a espera da salvação. Mais solenemente na encíclica Incruentium Malorum, de 1951, olhem o que o Papa escreveu, Papa Pio XII escreveu em 51, mas cabe como uma luva para esse momento que nós estamos vivendo. Incruentium Malorum era sobre os males que o mundo estava vivendo. O Papa afirma: embora não exista um modo único de rezar para conseguir auxílio de Deus, entretanto, nós achamos que o Santo Rosário é o meio mais conveniente e eficaz. Aliás, é o que claramente demonstram tanto a própria origem, mais divina que humana, dessa prática, quanto a sua natureza íntima. Não hesitamos em afirmar de novo publicamente que grande é a esperança que nós pomos no Santo Rosário para curar os males que afligem os nossos tempos. Não é com a força, não é com as armas, não é com o poder humano, mas com auxílio divino obtido por meio dessa oração, forte como Davi, como a sua funda, que a igreja poderá enfrentar impávida o inimigo infernal.
Olha, essas palavras de Pio XII, lá de 1951, cabem como uma luva para esse momento. Sem contar depois todas as exortações que o Papa João Paulo II fez, né, durante 20 e tantos anos, insistentemente ele pedindo para a gente rezar o rosário, e tantos outros papas, né? O rosário é a oração da igreja, é a oração que nos une, que nos reúne, e todos podem rezar. Cada um vai viver a sua experiência depois com o rosário, né? Não tem como a gente só pensar, a gente precisa rezar o rosário. Então a gente tem que tirar o terço do bolso, a gente tem que pegar ele na mão, a gente tem que sentar em algum lugar, ou a gente tem que andar de algum lugar para o outro, e a gente tem que desfiar o nosso rosário. Pai Nossos e Ave Marias, Pai Nossos e Ave Marias. É realmente uma oração para os adultos na fé. E para os simples de coração, para os pequeninos de coração. O rosário não pode ser cansativo, nem enjoativo, nem rezado na distração, mas é uma grande arma que a gente tem ao alcance das nossas mãos. Eu me lembro que quando muito pequenino, eu ouvi falar alguma coisa sobre Nossa Senhora que estava aparecendo em Medjugorje, isso mais de 30 anos atrás, e lá nessas aparições de Medjugorje, nessas mariofanias de Medjugorje, para não usar a palavra aparição, né, porque a igreja não disse para nós ainda que é uma aparição, mas eu acredito que ali em Medjugorje Nossa Senhora se manifeste de um modo muito eloquente, mas é a igreja que vai dizer para nós que modo é esse. Eu ouvi dizer que ela dizia para os videntes, jovenzinhos, que eles deveriam rezar o rosário, que tudo aquilo que eles pedissem através do rosário, eles iriam conseguir. Então eu sempre digo que Nossa Senhora me escolheu para ser dela. E ela me envolveu com a coroa do rosário, com as correntes do rosário, né? Porque desde pequeno a oração do rosário nunca foi pesada para mim. E ela realmente é uma alavanca que eu sinto ter em minhas mãos, uma grande arma que eu tenho em minhas mãos em todos os momentos, ao longo do dia, momentos de alegria, momentos de felicidade. Eu me sinto sempre muito acalentado e sinto muito forte a presença de Maria quando eu estou rezando o rosário, que vai permeando depois toda a minha outra vida de oração, né? Eucaristia, liturgia das horas, meditação da palavra. E isso incentiva depois o trabalho pastoral, a visita aos doentes e tudo aquilo que a gente precisa fazer como paróquia. Mas o rosário é algo que a gente precisa ter nas mãos. E eu me lembro que naquela ocasião, uma situação estava acontecendo e eu me coloquei atrás da minha casa num dia muito frio e eu comecei a rezar o rosário. Eu sabia rezar o Pai Nosso e as Ave Marias. Eu sabia que eu tinha que rezar naquela época as 3 dezenas, né? Perdão, as 15 dezenas. E eu me coloquei a rezar, com o coração puro, coração muito simples, porque eu era uma criança, né? Não tinha muitas pretensões, eu só queria estar perto de Nossa Senhora, porque eu tinha certeza de que ela estaria perto de mim enquanto eu estivesse rezando o rosário. Então a partir dali eu comecei a viver as minhas experiências pessoais. Experiências que, por exemplo, não estão na Sagrada Escritura, não estão no magistério da igreja, mas são experiências que Deus gravou no meu coração. Estão escritos aqui dentro, ó. Ninguém vai apagar, ninguém vai tirar isso de mim, ninguém vai conseguir roubar isso de mim. Então, é claro, imitando aqui os sumos pontífices, os grandes homens que falaram para nós, eu também peço a vocês como pároco, né? Rezemos o rosário, façamos esse esforço. Se não for o rosário inteiro, pelo menos o terço. É um modo de estarmos juntos, unidos a Maria, intercedendo pelo mundo, acolhendo a graça de Deus, deixando Deus fazer em nós aquilo que Ele deseja, como Ele pôde fazer na vida dela também. Então fica aqui o incentivo. Temos momentos na paróquia que a gente reza o terço juntos, né? Antes dos tríduos, nas novenas, diante do Santíssimo. Vocês já viram aqui quantas vezes na paróquia, que é uma prática minha, né? Antes, para nos prepararmos na novena, quando a gente está com o Santíssimo exposto, estamos rezando o rosário, depois a gente reza o terço. Era assim que João Paulo fazia, foi algo que ficou impresso no meu coração, é algo que eu quero viver com vocês.
Então aproveitemos, né? Às vezes é tão bom quando na paróquia a gente está rezando junto, porque assim um ajuda o outro. É tão bom rezar em casa, é tão bom rezar entre as pastorais, nos encontros. O que fazer nos encontros de pastorais? Reza o rosário. É útil, é frutuoso, é evangelizador, é eclesiológico, é cristológico. Atualiza na nossa vida o poder de Deus. É o evangelho rezado de forma assim litânica e constante. E obviamente que nós vamos sentir dessa forma através da oração, da nossa ascese, dos exercícios espirituais, da nossa busca. Nós vamos viver algo diferente. Ou melhor, vamos viver a proposta de Deus. Nem sempre a proposta de Deus é a nossa proposta. Mas nós estamos aqui para, com Maria, através do rosário, acolher a proposta de Deus na nossa vida. Porque a nossa talvez não seja assim muito perfeita, nem vá nos levar a grandes alegrias. Mas a proposta de Deus na nossa vida, e a proposta dele para nós é que rezemos juntos o rosário, de forma pessoal, em família, em comunidade. Essa é a proposta. Que a gente faça a experiência desse poder da oração do rosário na nossa vida a partir de hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus disse que o rosário é uma longa cadeia que liga o céu e a terra. Uma das extremidades dessa cadeia está em nossas mãos e a outra nas mãos da Santíssima Virgem. Rezando o Santo Rosário com amor e devoção, poderemos alcançar o céu, a salvação das almas e a paz no mundo. Até o próximo Missão Vida! Diocese em Evangelização.